Estamos de volta, então, falando sobre ativismo judicial. Se você perdeu o primeiro bloco, depois você volta e pegue toda a explicação que o professor nos deu, mas basicamente foi qual é o papel de cada um dos poderes. Então, nós temos o poder legislativo, o executivo e o poder judiciário. Legislativo como sendo aquela fábrica de leis, o poder executivo trazendo para o concreto, efetivando políticas públicas de acordo com essas leis, e o poder judiciário como solucionador aí de conflitos. Basicamente isso, né, professor? É isso. Uma distinção aí muito rápida com relação a esses três poderes. E eu já volto agora fazendo aquela pergunta que eu fiz no primeiro bloco, que é sobre esses exemplos, professor, que eu acho que para ficar mais concreto para nós, de experiências de ativismo judicial que o senhor pode trazer para nós que já tem havido em outros países aí, porque às vezes a gente pode ficar com a impressão, isso é um fenômeno que só está acontecendo aqui no Brasil? Não, né, professor? Não, e não é um fenômeno recente também, tá? Como a gente tinha explicado, o ativismo judicial é como se você, imaginando aqui o Poder Judiciário como uma pessoa e como se fosse um atleta, é um anabolizante que você dá em que ele consegue, de certa forma, com esse anabolizante, ficar muito forte, ficar robusto e, digamos assim, se descolar dos outros poderes em relação a sua força, ele fica extremamente forte, né? E o que é esse anabolizante? Do que a gente está falando? Qual é o tipo de remédio que a gente dá para ele ficar forte? A gente simplesmente acaba colocando no Poder Judiciário algumas tarefas que não são da sua natureza, não lhe pertencem. E passando isso para o Poder Judiciário, ele cresce para que ele tenha funções, digamos assim, em períodos de muita crise, ele pode ajustar determinadas situações ou desajustá-las se mal usado esse mecanismo. Quando esse mecanismo surge efetivamente na história? Na crise de 29, em que o presidente Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, cria o chamado New Deal para poder, de certa forma, equacionar todas as questões econômicas e toda aquela crise econômica e aquela crise gigantesca de desemprego que havia nos Estados Unidos. Ele modifica um pouco o papel do Estado, naquele momento que ele cria as agências, ele vai criando determinados mecanismos em que o Estado centraliza determinadas tarefas que ele tira da iniciativa privada e, obviamente, que essas tarefas acabam indo parar no Poder Judiciário para se discutir se o poder executivo, no caso, exercido pelo Franklin Delano Roosevelt, poderia, de certa forma, ter cruzado determinadas linhas que ele cruzou no seu pacote de medidas de ajuste econômico chamado New Deal. Na época, a Suprema Corte Americana tinha uma conformação mais conservadora. O Roosevelt indicou alguns juízes para essa corte, alguns deles, eu vou citar dois nomes aqui, o Louis Brandeis e o Benjamin Cardoso, digamos assim, são os dois pais do ativismo judicial. Porque o que é que eles acabam fazendo? Eles acabam extrapolando, cruzando certas linhas para que aquele ajuste dê certo. Então, é aquela situação em que os fins justificam os meios, né? Então, aqueles dois juízes, somado a outros dois juízes na época, começam a formar uma jurisprudência majoritária na Suprema Corte, no finzinho dos anos 30, meados dos anos 30, já entrando nos anos 40, para tentar efetivar aquelas políticas públicas e torná-las constitucionais. Tá? Isso é estudado pelo Thomas Sowell. Thomas Sowell é um dos maiores estudiosos do ativismo judicial, e esses mecanismos em que o Poder Judiciário acaba cruzando certas linhas vão, ao longo do tempo, se sofisticando nos Estados Unidos. Então, hoje você tem, ao longo do tempo, todas as formações da Suprema Corte, você sempre tem aqueles juízes chamados juízes mais progressistas, que se distanciam da Constituição, da leitura original, do texto original da Constituição,
são os não originalistas, eles são progressistas. Então, o que é que eles fazem? Onde tem um texto X, com uma determinada estrutura de regras, eles extrapolam essa regra para situações que não são originalmente previstas na Constituição. Então, eles ampliam um pouco o espectro, eles, digamos assim, dão novos entendimentos e vão adaptando aquilo a determinadas situações de políticas públicas que têm uma natureza mais progressista, né? E aí cabe até concepções pessoais, ou não? Sim, de certa forma, sim. Então, qual é uma medida em que a gente pode identificar de ativismo judicial, né? Quando a Suprema Corte Americana começa a identificar as políticas de cotas, né? Esse é um exemplo de ativismo judicial. Então, eles passam a identificar que uma determinada parcela da sociedade não está usufruindo, tendo acesso a determinados direitos que uma outra parcela da sociedade tem. Então, eles, de certa forma, passam a interpretar esse acesso de maneira ativa e eles tomam uma iniciativa para que outros na sociedade tenham que, de certa forma, aceitar aquela parcela ou aquele núcleo para que eles exerçam ou tenham uma determinada cota de exercício daquele direito. Isso não está previsto originalmente na Constituição. Mas eles, de certa forma, criam uma regra interpretando sobre o princípio da equidade, de que todos têm direito e etc. Tá, todos têm direito, mas como eu faço isso? Lembra o que a gente falou no começo? Que quem é responsável por isso é o poder executivo. Então, ele toma uma tarefa do poder executivo para ele, de política pública, para dizer isso tem que ser feito de tal forma, isso tem que ser levado para essa parcela da sociedade. Então, crie-se uma cota para que essa pessoa possa assistir filmes. Então, eu quero uma cota no cinema para essa pessoa, ou para esse grupo de pessoas. E no momento em que eu digo crie-se, eu estou entrando também na esfera do legislativo, porque quem tem que votar, quem tem que decidir é o poder legislativo nesse momento, né? O poder judiciário, ele atua lá no fim, depois dessa lei já ter sido aprovada, sancionada, publicada. Exato. Se a gente for tomar esse exemplo específico das cotas, né? Como é que é o nome disso em inglês? É affirmative action. Quer dizer, ação afirmativa. Quer dizer, ele toma a iniciativa de pegar, em um determinado caso concreto, extrair desse caso concreto uma regra geral, que vai valer para todo mundo. Então, o ativismo, ele tem essa natureza de extrapolar, às vezes, determinadas tarefas que não vêm sendo cumpridas por um poder ou por outro. Então, como isso deveria ser feito na prática? As pessoas deveriam, de certa forma, ser esclarecidas para que elas pudessem votar em algum candidato que se propõe a fazer aquilo como presidente da República, ou governador, ou o que quer que seja, dentro do poder adequado para fazer aquilo. E depois o Poder Judiciário vai interpretar se em conflitos específicos aquilo afeta um direito específico de uma pessoa ou não. Num caso concreto. Num caso concreto e específico. No ativismo americano, eles retiram do caso concreto uma regra geral. E aí eles acabam invertendo as coisas e, de certa forma, distorcendo. É uma técnica de interpretação jurídica que cruza determinadas linhas. Isso é o ativismo judicial. Quando que isso é absolutamente radicalizado? Um país que radicalizou bastante, profundamente, o ativismo judicial foi Israel, né? Depois que a gente tem a queda do Muro de Berlim, Israel foi um país socialista durante muito tempo, né? Durante o governo de Ben-Gurion, de Davi Ben-Gurion, foi um país com políticas de um socialismo muito específico, que é o socialismo sionista. Depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel começa a ter alguns problemas internos em relação à condução das suas políticas públicas. Isso leva, de 67 a 77, uma instabilidade que, em 77, o Menachem Begin, que é digamos assim, o criador do Likud. O Likud é o partido do atual primeiro-ministro, ainda não sabemos, né, se ele vai continuar, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Portanto,
que representa a direita israelense. Tá? A gente tem essa virada entre 67 e 77. Por que eu estou explicando tudo isso? Nesse período, a gente tem a deterioração do socialismo no mundo até chegar em 87 para 89, queda do Muro de Berlim. Os socialistas não entregaram, né, digamos assim, a sua tarefa e não desistiram. Surge em Israel uma nova esquerda, por intermédio de Yitzhak Rabin e Shimon Peres, que eram ligados ao movimento sindical de Davi Ben-Gurion, e eles criam aquela chamada nova esquerda. Inclusive, Shimon Peres tem um livro sobre o assunto chamado Novo Oriente Médio, em que ele traça aquela nova esquerda, aquele neoprogressismo a partir dos anos 90. Depois da queda do Muro de Berlim. Depois da queda do Muro de Berlim. Surge essa nova esquerda. Surge essa nova esquerda, que é a esquerda que, enfim, que é a que a gente tem hoje, é a esquerda pós-Muro de Berlim, esse neoprogressismo mais identitário, que fala de minorias, cotas e etc. Não é mais aquela esquerda stalinista ou sindical, é uma esquerda diferente, mas ela ainda tem vínculos profundos com o marxismo. É uma forma diferente de atuação, porque aquela parece que já ficou muito batida. Então, eles, digamos assim, trocaram a fantasia. Nessa troca de fantasia, você tem esse tipo de política pública progressista bem desenvolvido em Israel, e num determinado momento, quando a esquerda está no poder, ela elege um presidente de Suprema Corte no Bagatz, que é a Suprema Corte de Israel, chamado Aaron Barak. O Aaron Barak, ele cria o ativismo em Israel, que é considerado hoje um dos ativismos mais profundos e mais radicais do mundo. Então, a Suprema Corte de Israel é uma das mais radicais em ativismo. Então, onde é que a gente pode parar com isso? A gente tem um exemplo de Israel concreto hoje. O Benjamin Netanyahu não consegue governar, ele não consegue fazer maioria. Há um ano, exatamente há um ano. Esse problema já vem se arrastando desde antes por conta de decisões atabalhoadas de ativismo judicial. O ativismo judicial central que levou a esse problema é a questão do alistamento de estudantes da Torá, né? Eles são dispensados do alistamento militar. Em Israel, você tem um alistamento militar obrigatório. Os estudantes da Torá, por uma questão de tradição, não existe nenhuma lei nesse sentido, são dispensados do serviço militar obrigatório, né? E aí, num determinado momento, a Suprema Corte interfere nessa questão e passa a tornar essa questão um problema, sendo que até um determinado período isso era um problema que vinha muito delicado, muito complicado, muito difícil da gente se estender nesse problema, mas era um problema que vinha sendo discutido dentro da sociedade israelense, entre os partidos religiosos e os partidos não religiosos, seculares, se as pessoas que têm uma missão religiosa devem ter algum privilégio ou alguma concessão. Ou a pessoa sob missão religiosa, de certa forma, já tem um encargo suficiente para servir o seu país, levando a palavra. Há uma compensação, talvez, que a dispense de ter a obrigação de servir militar em relação ao fuzil. Não, mas daí só para ver se eu tô entendendo. Então, enquanto a discussão estava aí dentro da sociedade, dos partidos, isso é legítimo, estamos discutindo, e depois tem o jeito... ordinário. Isso, de ordem. Eu quero dizer que garanta a ordem da sociedade para que vá para um lado ou para o outro. E aí a Suprema Corte chegou e ela mesma decidiu... A questão acabou sendo levada para a Suprema Corte e a Suprema Corte interferiu, obrigando o Knesset, que é o legislativo israelense, a formular uma lei de dispensa ou de alistamento militar obrigatório. Então, a própria Suprema Corte forçou os agentes a entrarem em conflito, porque isso era visto no caso a caso, né? Isso era visto no caso a caso, dentro da classe militar e dentro da classe religiosa, isso era equacionado de uma maneira já tradicional, dentro da tradição. Então, a pessoa que tem uma determinada aspiração religiosa, se quiser servir, será bem-vinda, mas ela não tem a mesma obrigação desde que comprove a sua missão religiosa, né? Então, o que acabou acontecendo com o judiciário que é ativista, esquerdista e secular?
ele obrigou essa discussão a sair desse âmbito e entrar no âmbito político, e aí causou um embolamento desgraçado, né? Um embolamento enorme a partir do ano de 2006, em que é dada uma decisão horrorosa pela Suprema Corte de Israel, e, enfim, esse conflito foi se embolando, e agora Israel não consegue fechar a conta para ter uma maioria no Congresso. Há um ano, esse problema vem se arrastando. Já fizeram 2 eleições, vão ter que entrar numa terceira eleição. Então, fica um caos, assim, né, na sociedade parte da esquerda instalada. se associa aos árabes, que são antisionistas. Então, mas aí nós vemos um poder judiciário que deveria, em sua máxima instância, que é a Suprema Corte de Israel, apaziguar, e ele resolver casos específicos. Exatamente. Se esse rabino deveria ou não deveria, se ele está ou não está, se esse menino que está, digamos assim, aspirando ao rabinato, se nesse caso específico ele deve se alistar ou ele pode ser dispensado. Não, o que o Poder Judiciário fez? Ele quer, de certa forma, que o problema seja equacionado como um todo. E ele interfere na questão como um todo. E deixa de fazer o papel dele, que é olhar o caso a caso. Que foi o que faz o paralelo com o que você explicou dos Estados Unidos também, né? Pega o caso e faz do geral. E agora, o que me chama a atenção no caso de Israel é que existe por trás uma agenda, né? Que é muito parecido com o que a gente vive hoje. Daí, puxando um pouco aqui para o Brasil, a gente vê a nossa Suprema Corte também tomando decisões que não era para ela, né, naquele momento, até acusando o poder, no nosso caso específico, em relação ao aborto, a Suprema Corte, ela acusa o Legislativo de se omitir dessa discussão, sendo que, na verdade, ele discute, quando ele discute, o aborto não é querido pela sociedade, exatamente. Pronto, acabou ali a discussão, né? Ele acusa de uma omissão para puxar para si e resolver através, assim, de concepções pessoais dos ministros que estão lá e servindo a uma agenda que é totalmente estranha ao nosso povo, né? Exatamente. Aí a gente vai pegar temas como liberação de droga, em que já há uma decisão até de um ministro que chega no pleno do Supremo e faz comentários a respeito de como as pessoas devem se portar depois do almoço e que ele não vê problema entre a diferença de um cafezinho e entorpecente. Isso em uma plena sessão do Supremo Tribunal Federal. Se as pessoas pesquisarem, vão achar. Né? Vão saber de que ministro a gente está falando. A mesma coisa em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DO 26, que é um problema, que isso aí, enfim, ela entrou por um mandado de injunção e foi feito uma medida que é problemática, enfim. E aí, o que acontece com o nosso ativismo específico? O nosso ativismo, ele ainda conseguiu ter a proeza de ir além dos problemas de ativismo que a gente vê em Israel, que é um dos países em que a gente tem esse problema mais latente, mais grave. Razão pela qual nessas últimas eleições a gente tem, e aí para mim uma das políticas mais brilhantes do mundo, que é a Ayelet Shaked, que é uma jovem, foi ministra da Justiça, ela está liderando um partido chamado Yamina, que é o partido da direita, e ela tem 2 pilares muito centrados. Ela é uma mãe de família e observante da Torá rigorosamente. Ela fala, isso aqui são os meus pilares. E eu não consigo ver outra solução para todos os problemas que a gente vive em Israel que não seja por intermédio da reforma do judiciário. A gente tem que reformar esse sistema, tem que acabar com essa coisa do ativismo. Isso tem que ser acabado. E é uma coisa interessante, né? Enfim, é uma jovem que está por trás disso. E nem advogada ela é engenheira. Olha só. Ela é engenheira. Pesquisem sobre a Ayelet Shaked, vocês vão se impressionar. É uma jovem brilhante, inteligentíssima. Ela é engenheira, foi ministra da Justiça e ela está com essa tarefa de debater essa questão do ativismo.